Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando neste sábado, 15 de junho de 2024, para o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas para você. Você continuará ouvindo a reflexão com o pastor Emerson, onde ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. No quadro das curiosidades, Lili Bold falará sobre os alimentos que são bons para infecções e imunidade. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. No quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM, que alegria estar com vocês mais uma vez. Na semana passada, conversamos sobre Êxodo capítulo 17, onde mais uma vez agora falta água e Deus interfere mais uma vez e traz a bênção ao povo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 18. Capítulo 18 de Êxodo. Diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chama Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chama Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda, me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se, beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que nos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram e sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que se assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés ao seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus.
Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhes disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim tu, como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, entre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão a carga contigo. Olha aí que história interessante. Jétro era o sogro, já estava fazendo uma grande bênção, né? A Bíblia diz que ele trouxe os filhos e a esposa. Não é bom que o cônjuge, o casal, fique longe um do outro por muito tempo. Não é nada bom. O inimigo neste momento vai atuar para que vocês percam a ligação um com o outro. E tudo que Deus uniu jamais deve separar o homem. Por isso os casais têm que estar sempre andando juntos. Essa história de um ir para lá, outro para cá e ficarem muito tempo longe um do outro, isso não dá certo. Isso não é bom. Então, se você tem isso na tua vida, repense. Repense, porque muito em breve você talvez não terá mais o teu cônjuge no lado. Isso é uma negligência que os casais fazem. Não existe necessidade. A necessidade é sempre os dois estarem juntos. Aonde for um, o outro vai também. É muito importante o casal nunca passar muito tempo longe um do outro. Agora vejo mais uma coisa interessante. Moisés traz aqui sua filha, seus netos e tá aqui. Vocês têm que ficar juntos. Já deu uma boa lição para Moisés. E agora traz mais uma lição muito importante. Moisés estava ali e ficava dias, o dia inteiro ali julgando o povo, ouvindo as lamúrias e dando as decisões necessárias para cada um. E agora Jétro vê tudo aquilo e diz assim: olha, você sozinho não vai conseguir. Nós já comentamos aqui, eram muito mais de 1 milhão de pessoas. Como é que ele iria conseguir fazer todo esse trabalho sozinho? E agora ele põe líderes, pessoas idôneas, pessoas do bem, para serem líderes de 1.000, líderes de 100, líderes de 20 e líderes de 10. Então é muito importante nós entendemos que tudo na vida existe um plano. E Jétro agora passa as informações para o seu genro. O seu genro faz o que é certo. O que é certo? Você consegue entender que as pessoas de mais idade, elas têm muito mais experiência do que você? As pessoas que têm mais vivência na vida, elas podem te dar boas opiniões. Por isso é muito importante você escutar os mais velhos. Escute os mais velhos, dê atenção, principalmente se essa pessoa for um familiar teu. Os familiares geralmente querem o bem da gente. É difícil encontrar pessoas da família que não querem o bem. Mas esses mais próximos, o sogro, a sogra, o pai, a mãe, os filhos, esses são pessoas, os teus irmãos, são pessoas que te amam e querem o teu bem. Por isso essas pessoas você deve dar ouvidos, deve escutar. É óbvio que a decisão final é tua, porque talvez algum familiar não esteja de acordo com Deus, mas neste caso aqui, Jétro era um servo de Deus e veio com mensagens do próprio Deus para que Moisés pudesse viver dias melhores. Moisés já estava entrando em fadiga, em estafa, estava ficando muito cansado, não conseguia mais levar os seus dias, porque o fardo era muito pesado. O teu fardo é muito pesado?
O próprio Jesus diz assim: traga para mim o teu fardo que eu vou te ajudar a carregar. Os familiares são muito importantes para nós. Os meus melhores amigos até hoje são os da minha família. E depois, os outros também são amigos. Mas os familiares, eles são diferentes. Os familiares, eles morrem contigo se for necessário. Principalmente se for sanguíneo direto. Pessoas que vivem com você todos os dias. Eu confio muito nos meus pais. Também confio muito na minha sogra. Meu sogro já faleceu. Mas eu gostava muito do meu sogro. Escutava muitas coisas que ele falava. Porque quando as pessoas têm mais experiência, você precisa ouvi-las. Porque muitas coisas boas você vai aprender. A experiência de vida aqui, que é passada, você precisa respeitar. Porque cada um tem as suas dificuldades. E quando você coloca essas experiências junto à luz da Bíblia, é ali que você agora vai poder entender se realmente este conselho é bom ou não. Quando nós pegamos as coisas que os homens falam e colocamos à luz da Bíblia, à luz da palavra, agora eu sei se vem de Deus ou não. Por isso a Bíblia ela é muito importante para nos mostrar se estamos no caminho certo ou não estamos. Por isso que a Bíblia ela é muito importante, você precisa ler a Bíblia todos os dias. Leia um capítulo por dia e você vai se tornar uma pessoa muito inteligente. Você quer ser uma pessoa sábia, inteligente? Leia a Bíblia. Ela vai te dar experiência de milhares de anos, centenas de anos, dezenas de anos. Pessoas que viveram muito tempo e têm boas experiências para você aprender. Foram experiências que Deus separou para orientar a minha vida e a tua vida. Quer algo melhor do que isso? Vou dizer uma coisa para você, não tem. Esta é a melhor coisa que você pode fazer na tua vida. É ler a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Jesus está voltando. Você precisa aprender mais sobre Deus, porque Ele vai vir te buscar. Deus te abençoe. Um feliz sábado e uma boa semana. E até a semana que vem. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre curiosidades dos alimentos para as infecções. Hoje vamos a falar um pouquinho sobre a febre. A febre é um sinal de que o organismo está combatendo alguma infecção. Embora os alimentos aqui recomendados não baixem a febre, nem combatem diretamente a causa das infecções, desempenham importante papel na cura. A alimentação em caso de febre deve ser fácil de digerir e nutritiva, abundante em líquidos, para repor a água que se perde devido ao aumento da temperatura e evitar a tendência à desidratação. Ricas em vitaminas, que favorecem as defensas anti-infecciosas, como a provitamina A e a vitamina C. Também devem ser ricas em sais minerais de ação alcalinizante, as quais neutralizam o excesso de radicais livres e substâncias residuais de caráter ácido que se formam devido às infecções. As frutas e as hortaliças satisfazem essas exigências nutritivas muito bem e devem constituir a base da alimentação, especialmente na fase aguda. Mas devemos aumentar bastante o consumo de água, de sucos de frutas cítricas, água de cevada, caldo depurativo, borracha, melão e framboesa. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde.
O homem, propriedade de Cristo. Cristo morreu para resgatar o homem das garras de Satanás. Ele veio tornar-nos livres por meio do sangue de seu sacrifício expiatório. O homem que se tornou propriedade de Jesus Cristo e cujo corpo é templo do Espírito Santo, não se deixará escravizar pelo pernicioso hábito de fumar. Suas energias pertencem a Cristo, que as comprou com o preço de sangue. Sua propriedade pertence ao Senhor. Como, pois, pode ele ficar impune ao gastar cada dia o capital que o Senhor lhe confiou para satisfazer um apetite que não tem base na natureza? Um lamentável mau emprego dos recursos. Uma enorme soma é esbanjada anualmente por essa condescendência, enquanto almas estão a perecer por falta da palavra da vida. Como podem cristãos que estão esclarecidos sobre esse assunto prosseguirem roubar a Deus nos dízimos e ofertas utilizados para manter o Evangelho, enquanto oferecem sobre o altar da concupiscência destruidora no uso do fumo mais do que dão para auxiliar os pobres ou para suprir as necessidades da causa de Deus? Estivessem eles verdadeiramente santificados, todo desejo prejudicial seria dominado. Então, todos esses condutos de gastos desnecessários se voltariam para o tesouro do Senhor, e os cristãos tomariam a dianteira em abnegação, sacrifício próprio e temperança. Então, eles seriam a luz do mundo. As sensibilidades naturais são amortecidas. Para o fumante, tudo é insípido e sem graça, sem o estimado vício. O uso do fumo amorteceu as sensibilidades naturais do corpo e da mente, e ele já não é suscetível à influência do Espírito de Deus. Na ausência do estimulante habitual, tem ele um anseio e desejo ardente tanto do corpo como da alma, não por justiça, nem por santidade, nem da presença de Deus, mas por seu acariciado ídolo. Ao condescenderem com desejos prejudiciais, professos cristãos estão exaurindo diariamente suas energias e impossibilitando-as de glorificar a Deus. Veneno ardiloso. O fumo é um dos mais ardilosos e malignos tipos de veneno, o qual exerce uma excitadora e, em seguida, paralisadora influência sobre os nervos do corpo. É tanto mais perigoso, pois seus efeitos sobre o organismo são muito lentos e, a princípio, vagamente perceptíveis. Multidões têm se tornado vítimas de sua maligna influência. A abstinência de narcóticos. Nosso povo está sempre a retroceder quanto à reforma de saúde. Satanás vê que não poderia exercer poder mais controlador sobre eles do que lhe seria possível se condescendessem com o apetite. Sob a influência de alimentos impróprios para a saúde, a consciência torna-se entorpecida, a mente obscura e sua sensibilidade às impressões se embota. Mas, embora a consciência violentada esteja entorpecida e se torne insensível, nem por isso a culpa do transgressor é diminuída. Satanás está corrompendo as mentes e destruindo as almas por meio de suas sutis tentações. Não verá nem sentirá nosso povo o pecado de condescender com o apetite pervertido? Não abandonará o chá, café, alimentos cárneos e toda a alimentação estimulante, devotando os meios expendidos com esses hábitos nocivos à expansão da verdade? Esses estimulantes só trazem prejuízo e, contudo, vemos
que um grande número dos que professam ser cristãos estão usando fumo. Esses mesmos homens deplorarão o mal da intemperança e, ao mesmo tempo que falam contra o uso de bebidas alcoólicas, estão cuspindo suco de fumo. Visto que o estado saudável da mente depende da condição normal das forças vitais, que cuidado precisa ser exercido para não se usarem narcóticos nem estimulantes. O fumo é um veneno lento, insidioso e seus efeitos são mais difíceis de desaparecer do organismo do que os do álcool. Que resistência tem o adepto do fumo para deter o progresso da intemperança? Deve haver em nosso mundo uma revolução acerca do fumo antes que o machado seja posto à raiz da árvore. Tornamos o assunto mais íntimo. O chá e o café estão fomentando a sede que se desenvolve quanto a estimulantes mais fortes, como o fumo e as bebidas alcoólicas. E chegamos ainda mais perto de nosso lar. As refeições diárias, as mesas postas em lares cristãos. É porventura a temperança praticada em tudo? São as reformas essenciais à saúde e à felicidade aí postas em prática? Todo verdadeiro cristão regerá o apetite e as paixões. A menos que esteja livre da servidão do apetite, não pode ser um genuíno e obediente servo de Cristo. É a condescendência com o apetite e as paixões que torna a verdade sem efeito para o coração. Impossível é ao Espírito e ao poder da verdade santificarem o homem alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pelo apetite e a paixão. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Semeando com fé. Dentre as lições quase inumeráveis ensinadas pelos vários processos do crescimento, algumas das mais preciosas são apresentadas na parábola do Salvador sobre a semente. Contém lições para velhos e moços. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão na espiga. A semente tem em si mesma um princípio germinativo, princípio este que o próprio Deus implantou. Entretanto, abandonada a si mesma, ela não teria poder para germinar. O homem tem sua parte a desempenhar no produzir o crescimento da semente, mas há um ponto além do qual ele nada pode fazer. Deve confiar em alguém que uniu a sementeira e a ceifa por laços maravilhosos de seu próprio poder onipotente. Há vida na semente, há poder no solo, mas a menos que o poder infinito se exerça dia e noite, a semente nada nos devolverá. As chuvas devem refrescar os campos sedentos, o sol deve comunicar calor, a eletricidade deve ser levada à semente sepultada. A vida que o Criador implantou, somente Ele a pode despertar. Cada semente brota, cada planta se desenvolve pelo poder de Deus. A semente é a palavra de Deus. Como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor. Semelhantemente às coisas naturais, dá-se com a semeadura das coisas espirituais. Provém de Deus o poder que só é capaz de produzir a vida. Trabalho de fé é o do semeador. O mistério da germinação e crescimento da semente ele não pode compreender, mas tem confiança nos poderes pelos quais Deus faz com que a vegetação floresça. Lança a semente esperando recuperá-la multiplicadamente em uma abundante messe.
Assim, devem os pais, os professores trabalhar, na expectativa de uma ceifa da semente que semeiam. Durante algum tempo, a boa semente pode permanecer sem ser notada no coração, não oferecendo evidência alguma de que haja criado raízes. Mas depois, sendo a alma bafejada pelo Espírito de Deus, a semente oculta brota e finalmente produz fruto. No trabalho de nossa vida não sabemos o que prosperará, se isto ou aquilo. Não nos toca a nós decidir esta questão. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. O grande concerto de Deus declara que, enquanto a terra durar, sementeira e cega não cessarão. Na confiança desta promessa, o agricultor lavra e semeia. Não menos confiantemente devemos nós, na semeadura espiritual, trabalhar, esperando em sua afirmação. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. A germinação da semente representa o começo da vida espiritual, e o desenvolvimento da planta é uma figura do desenvolvimento do caráter. Não pode haver vida sem crescimento. A planta ou deve crescer ou morrer. Assim como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas contínuo, assim é o crescimento do caráter. Nossa vida pode ser perfeita em cada estágio de seu desenvolvimento. Contudo, se o propósito de Deus para conosco se cumpre, haverá constante progresso. A planta cresce recebendo aquilo que Deus proveu para o sustento de sua vida. Da mesma forma, o crescimento espiritual é alcançado pela cooperação do poder divino. Assim como a planta cria raízes no solo, devemos nós criar raízes em Cristo. Assim como a planta recebe a luz solar, o orvalho e a chuva, devemos nós receber o Espírito Santo. Se nosso coração permanecer em Cristo, ele virá para nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Como o sol da justiça, ele surgirá sobre nós com salvação debaixo de suas asas. Cresceremos como o lírio, seremos vivificados como o trigo e cresceremos como a vide. O trigo desenvolve-se primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O objetivo do lavrador ao semear a semente e cultivar a planta é a produção do grão, pão para o faminto e semente para as futuras ceifas. Semelhantemente, o lavrador divino espera a colheita. Ele procura produzir-se no coração e vida de seus seguidores, para que por meio destes possa reproduzir-se em outros corações e vidas. O desenvolvimento gradual das plantas desde a semente é uma lição objetiva na educação das crianças. Há primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Aquele que deu esta parábola criou a minúscula semente, deu-lhe propriedades vitais e determinou as leis que governam seu desenvolvimento. E as verdades ensinadas pela parábola foram uma realidade em sua própria vida. Ele, a majestade dos céus, o Rei da Glória, tornou-se um recém-nascido em Belém, e por algum tempo representou a indefesa criancinha sob os cuidados da mãe. Na infância falou e agiu como criança, honrando seus pais, satisfazendo-lhes os desejos, de modo a ajudá-los. Desde o raiar de sua inteligência, porém, esteve ele constantemente a crescer em graça e conhecimento da verdade. Pais e professores devem ter por fim cultivar as tendências da juventude, de tal maneira que em cada estágio da vida possa representar a beleza apropriada àquele período e desdobrar-se naturalmente como fazem as plantas no jardim. Os pequeninos devem ser educados com uma simplicidade infantil. Devem ser ensinados a estar contentes com os pequenos e úteis deveres e com os prazeres e experiências próprias de sua idade. As crianças correspondem à erva da parábola, e a erva tem uma beleza toda peculiar. As crianças não devem ser forçadas a uma maturidade precoce, mas tanto quanto possível devem reter viço e graça de seus tenros anos. Quanto mais calma e simples a vida da criança, isto é, mais livre de excitações artificiais e mais de acordo com a natureza, mais favorável é para o vigor físico e mental e para a força espiritual.
No milagre do Salvador, ao alimentar 5.000 pessoas, ilustra-se a operação do poder de Deus na produção da messe. Jesus afasta o véu do mundo natural e revela a energia criadora que constantemente se exerce para o nosso bem. Multiplicando a semente lançada ao solo, aquele que multiplicou os pães se acha todos os dias operando um milagre. É por meio de milagre que ele alimenta constantemente a milhões pelos campos amadurecidos para a ceifa, que se encontram na terra. Os homens são convocados a cooperar com ele no cuidado das sementes e preparo do pão, e por causa disto perdem de vista o poder divino. A operação de seu poder é atribuída a causas naturais ou à instrumentalidade humana, e muitíssimas vezes seus dons são pervertidos para fins egoístas, tornando-se maldição em vez de bênção. Deus procura mudar tudo isto. Deseja que nossos sentidos embotados se avivem para discernirmos sua benévola misericórdia, a fim de que seus dons nos sejam uma bênção, a que ele os destinou. É a palavra de Deus comunicação de vida, o que dá vida à semente, e naquela vida nos tornamos participantes comendo o grão. Deus deseja que possamos discernir isto. Deseja que mesmo ao recebermos nosso pão cotidiano, possamos reconhecer seu poder e sejamos levados a uma associação mais íntima com ele. Em virtude das leis de Deus em a natureza, os efeitos seguem as causas com certeza invariável. A colheita testifica da semeadura. Nisto não se admitem simulações. Os homens podem enganar seus semelhantes e receber louvor e recompensa pelos serviços que não prestaram. Mas quanto à natureza, não poderá haver engano. Contra o lavrador infiel, a ceifa profere sentença condenatória. E no mais alto sentido, isto é verdade também no mundo espiritual. É na aparência e não na realidade que o mal é bem-sucedido. O menino vadio que foge da escola, o jovem preguiçoso em seus estudos, o balconista ou o aprendiz que deixa de servir aos interesses de seu patrão, o homem que em qualquer negócio ou profissão é infiel para com suas mais altas responsabilidades, pode lisonjear-se de que esteja a adquirir vantagens enquanto o mal estiver oculto. De fato, nada ganha com isto, antes se está defraudando a si próprio. A ceifa da vida é o caráter, e é este que determina o destino tanto para esta como a vida futura. A ceifa é uma reprodução das sementes semeadas. Cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Assim é com os traços de caráter que acariciamos. Egoísmo, amor próprio, presunção, condescendência própria reproduzem-se e o fim é miséria e ruína. O que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Amor, simpatia, bondade produzem frutos de bênçãos, colheita esta que é imperecível. Na colheita a semente é multiplicada. Um simples grão de trigo, multiplicado por semeaduras repetidas, cobriria um país inteiro com molhos dourados. Tão dilatada poderá ser a influência de uma simples vida, ou mesmo de um simples ato. Quantas ações de amor através dos longos séculos têm resultado na memória daquele vaso de alabastro quebrado para a unção de Cristo? Quão inumeráveis dádivas tem trazido para a causa do Salvador aquela contribuição feita por uma pobre viúva desconhecida, contribuição de 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.